Apocalipse 3, versículo 21 e o 22. Então, nós vamos falar sobre século 21 e os desafios a vencer. O texto sagrado do Apocalipse diz: ao vencedor dar-lhe-ei que se assentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Interessante, igreja, é que todas as cartas que Jesus Cristo enviou para as 7 igrejas localizadas na Ásia Menor apelam que é preciso vencer. Todas elas. Assim como todas elas, isso está no capítulo 2 e no capítulo 3 do Apocalipse. Nós temos ali as 7 mensagens de Cristo. Assim como todas elas usam a mesma expressão no final da mensagem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, igrejas no plural. Existem razões para estas repetições. E muito mais para nós, por causa do avanço do pecado, da concupiscência e da corrupção do gênero humano. Estas palavras de Cristo, elas apelam para entender e tomar decisão em conformidade com as verdades que elas se expressam. Obedeçam. Em si ela está dizendo isso. Diante dessas mensagens importantes, elas se tornam cada vez mais significativas à medida que o tempo passa. Elas não se perderam no tempo. Por que elas se tornam mais significativas? Porque nem sempre haverá oportunidade de reparação ou arrependimento. Por isso, igreja, que quando vocês pegam a epístola de Paulo para a igreja de Éfeso, capítulo 5, versículo 14 em diante, Paulo fala: tenha cuidado. Sejam sábios, porque os dias são maus. Para onde nós queremos prosseguir? É preciso que se forme uma plena consciência da extrema importância do porquê Jesus Cristo repetiu 7 vezes as mesmas palavras nas mensagens que ele enviou às igrejas. Nós precisamos formar uma plena consciência da importância do porquê Jesus Cristo repetiu as mesmas palavras ao finalizar a mensagem: ao vencedor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Durante longos períodos da história cristã, a igreja enfrentou vários desafios, além daquele que já mencionamos aqui. Como eu disse, nós estamos tratando apenas de um perfil teológico do assunto. Durante longos períodos da história da igreja cristã, ela enfrentou uma infinidade de desafios, tais como perseguições,
prisões, muitos tipos de martírios, expoliações, fomes e outros tantos males para que os cristãos desistissem da sua fé. E muitos fracassaram. Infelizmente, igreja, eles enfrentaram muitos desafios e muitos fracassaram. Logo no início do segundo século, alguém da igreja cristã lá de Roma disse: eu vou até Éfeso. Hoje, as 7 igrejas estão ali na Turquia, né? Dentro do país deles. Alguém lá de Roma, logo no início do primeiro século, pessoas que até conviveram com os apóstolos, com os últimos apóstolos, com quem foram discípulos dos apóstolos. Alguém falou: eu vou em Éfeso para ver como a igreja se encontra. Chegando em Éfeso, isso no início do segundo século, poucas décadas depois, em Éfeso, a cidade que Paulo ficou 3 anos, chamou os anciãos para que eles tomassem cuidado, porque os lobos vorazes iam destruir a igreja. Jesus Cristo envia a mensagem para eles. Algumas décadas depois, vai alguém de Roma para Éfeso e chega lá, onde está a igreja? Ele escreveu, se eu não me engano, só encontrei 3 cristãos, ou 5. Não lembro se é 3 ou 5. A gente vai lendo muito, muito, tem coisa que escapa. Mas sabe o que ele escreveu? Todos ignorantes, não sabiam nada. Apenas tinham o nome de cristão. Infelizmente, muitos fracassaram. Hoje, a maioria das nações são regidas por princípios de liberdades e direitos, especialmente liberdade religiosa. Nós temos advogados aqui, né? Parece até que perseguições são coisas do passado, mas nós não podemos esquecer de uma coisa, igreja, que não são só apenas as perseguições que levam os cristãos a fracassarem. Esse que é o problema do mundo que nós estamos vivendo. Em cada contexto ou tempo, as estratégias satânicas são diferentes. Hoje, o pecado ou os pecados vestem uma nova roupagem, ou novas roupagens. São belas. Olha o que eu estou falando. São atrativas, aprovadas pela sociedade, sem resistência. Não há necessidade de perseguições ou martírios para que muitos cristãos abandonem a igreja ou abandonem a fé. Percebe? O planeta Terra entrou em degradação por causa do pecado e da concupiscência. Instalou no mundo uma generalizada corrupção do gênero humano. A soma de tudo que havia de ruim nos séculos passados, nos milênios passados, a soma de tudo que havia de ruim, ingressaram neste século de forma assustadora. Inclusive a destruição do planeta que não existia nos séculos passados. Isso está em Apocalipse 11, versículo 18. Os desafios a vencer são cada vez maiores. E eu tenho coisas ainda importantes para colocar para a igreja. Aguente. O mundo vive uma cultura padronizada, formada
pelo poder econômico e pela mídia. E a sociedade dança a música que eles tocam. A mensagem que está na Bíblia, ela é para nós. E a profecia do capítulo 7 de Miqueias diz que o homem piedoso, a mulher piedosa, o homem piedoso foi aniquilado da terra. Aí vocês vão ler o capítulo 7, nós não temos tempo. Vocês vão ler o capítulo 7 de Miqueias, ali fala que os governos se corromperam. Lá fala príncipes e reis, que é a mesma coisa. Os governos, o homem piedoso foi aniquilado da terra. A Bíblia está falando para nós, gente. O homem piedoso foi aniquilado da terra. Como? Você vai no capítulo 7. Os governos se corromperam. Vai lendo. A justiça se corrompeu. A sociedade se corrompeu. A família se corrompeu. E o texto fala assim, os melhores deles é como um espinheiro. Cuidado, não confia no teu amigo. E sabe o que está escrito lá? Cuidado com o que você fala com o teu marido. Cuidado com o que você fala com a tua esposa. Está lá no capítulo 7. Ou seja, lá fala o seguinte, com aquela que dorme contigo, com aquela ou com aquele que te abraça. É o esposo e a esposa. E o que nós vemos hoje? Quando casa é amorzinho para todo lado. Daí a pouco trava uma batalha judicial e são inimigos. Aí o que um falou, o outro falou, vai ser usado contra eles. É o nosso tempo. O homem e a mulher piedosas foram aniquilados da terra. Hoje prosperam o materialismo e o culto ao corpo. Olha o que eu estou dizendo. Hoje prospera o materialismo e o culto ao corpo. Existem milhares de pessoas que perdem a vida porque não se aceitam. Existem pessoas que passam um filtro e depois vê a sua foto, quando cai na realidade entra em depressão. O mundo foi seduzido pela imagem. O mundo trocou a ética pela estética. Bilhões de pessoas são influenciadas e manipuladas pelo virtual. Está acontecendo uma crise de gêneros, de negação de si próprio. Como Jesus disse, como ovelhas que não têm pastor. Embora acreditemos na veracidade dos fatos registrados no capítulo 13 do Apocalipse, vou repetir. Embora acreditemos na veracidade dos fatos registrados no capítulo 13 do Apocalipse, que fala de perseguição, de morte, de sinal de besta, o apelo final não é para vencer sinal da besta, decreto de morte e perseguições. O apelo final, seguindo a mensagem do terceiro anjo, é para sair de Babilônia. O que é sair de Babilônia? Vencer os desafios relacionados nas 7 cartas que Cristo enviou às igrejas e vencer essa nova roupagem que o pecado vestiu no mundo moderno. Sair de Babilônia é vencer a futilidade,
é vencer a decadência dos valores morais e espirituais que ingressaram neste milênio assustadoramente, como a enchente do Jordão. Trata-se de um conflito. Só que esse conflito que eu vou dizer aqui não é o grande conflito. É um conflito teu e meu, individual. O grande conflito, Jesus derrotou o diabo no céu, Jesus derrotou o diabo na cruz e vai derrotar ele no finalmente. O conflito que nós estamos vivendo hoje é aquele que Paulo escreveu para os Gálatas, capítulo 5, versículo 17. É entre o nosso corpo, a nossa carne e o Espírito Santo. Esse é o conflito que nós estamos vivendo, é uma batalha individual, porque a salvação é individual. E quando Paulo escreve dizendo sobre esse conflito, o Espírito Santo luta com você, trabalha com você, e nós nos rastejamos, nos levantamos, caímos, começamos a rastejar de novo, e ele te levanta, é uma batalha, é uma luta para que nós não perecemos. Acontece aquilo, esse mesmo conflito, o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 7, e no versículo 24, ele falou assim: miserável homem que sou, quem vai livrar esse corpo da morte? Quantas vezes nos rastejamos por causa do pecado? Então, para concluir, eu vou ler o mesmo texto que nós lemos quando abrimos o culto, a pregação. Apocalipse 3, versículo 21, 22. Ao vencedor, e eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça e obedeçam. Amém?